Salve, salve galera e do Sete na área, mais um podcast, gratidão. E hoje um convidado especial, sempre são convidados especiais. Hoje um brother aí, Matheus Serafim. Fala Matheus, salve, se apresenta Matheus, quem é o Matheus Serafim? Pô, Edu, obrigado pelo convite de estar aqui falando de esporte, né? Que quem a gente é suspeito para falar, porque vive o esporte o dia a dia, né? Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Matheus Serafim, lutador de MMA, e hoje aí tô na política brigando pelo esporte. Pô, que legal, que bacana. Ele tem uma história de vida incrível aí, e agora que ele entrou na política, já é mais uma batalha. E não só na política, né? Você também faz a parte da aula dentro dos batalhões, como que funciona? Os policiais. A gente também está aí na segurança pública. Segurança pública. Na verdade, né, a polícia entrou na minha vida há uns 10 anos atrás, quando eu fazia parte da equipe Corinthians MMA. Não sei se você lembra. Sim. A gente já tem uma amizade de longa data, sim, né? Claro, mais de 10 anos. Sim. E um dia eu estava no Corinthians treinando e chegou uma equipe do GAT, que é uma polícia especializada militar. Chegaram lá, uma viatura deles, ficaram assistindo o treino e depois chamou o nosso diretor lá do Corinthians, o diretor da equipe de MMA. E eles queriam um espaço ali para poder tá treinando. Eles, como são uma polícia de elite, eles precisavam de ter treinamento, parte de lutas, tudo, enfim. E eu estava treinando e fiquei escutando um pouco a conversa ali. Acabou o treino, eles ainda estavam ali assistindo o treino. Eu fui, na época, no sargento, que estava ali. E falei, pô, sargento, vocês estão querendo treinar aqui no Corinthians? A gente queria um horário, 2 vezes por semana para treinar. Eu falei, pô, mas é errado, né? Eu pensei, vocês virem aqui treinar, vocês precisam do espaço de vocês, dentro da polícia, para ter todo aquele conforto, não precisar ficar se deslocando. Falei, eu vou ver isso para vocês. E fui atrás de patrocínio. Na época eu tinha o patrocínio da Naja, de alguns artigos esportivos. E consegui tatame, saco de pancada. E fizemos uma academia dentro do GAT para eles, com tatames. E comecei a ir lá 2 vezes por semana também, ajudar eles no treino. E daí começou a ter esse comentário no meio dos batalhões ali da polícia. Pô, o Matheus montou uma academia. E os polícias começaram a vir atrás. Pô, monta aqui também. E eu gostei da brincadeira. E foi expandindo. Foi expandido. E precisa, né? Muito importante, né? Principalmente segurança pública, né? Precisa. O policial não está tão preparado, né? A grande maioria, né? Não, principalmente o polícia de rua, né? Que é aquele que chega em primeiro na ocorrência, né? O polícia especializado hoje, ele tem pela escala dele, né, de trabalho, ele consegue ir lá fazer um jiu-jitsu, treinar uma musculação. Sim. O polícia de rua, aquele diário, ele não tem essa condição de treinar. É muito estressante, muito desgastante. A nossa briga é que ele consiga também ter uma qualidade que ele possa treinar e esteja preparado para o dia a dia, né? A maioria não tem condicionamento. Zero. Eu olho assim, eu falo, como que um cara desse é policial, até mulher também. Eu acho que tem que ter condicionamento e saber agir. Eu acho que um tempo atrás, alguns meses aí, teve um problema de um policial foi desarmar, o cara atirou nos 2 policiais. Cara, isso não pode acontecer. E você sabe que você vê muito hoje, a pessoa passa na polícia militar, você vê ele depois de alguns anos, ele está obeso. Isso. Completamente obeso. E as pessoas... acaba sendo uma brincadeira. O coxinha, né? Sim. E é fato, eles ficam ali numa padaria, comem muita besteira o dia a dia, né? Porque como é corrido o dia a dia deles, não tem tempo para parar, almoçar. Então acaba comendo besteira e vai engordando e vai ficando... Você pega muito polícia hoje de rua, que é esse que tem que estar preparado ali pro dia a dia, obeso, gordo mesmo. Eles não se cuidam. E precisa cuidar, né, desses... Tinha que mudar, né, Matheus? Tinha que mudar. Criar um plano de governo justamente para isso. Tinha que mudar. Educar. Alguns na abordagem também não são felizes, não sabem como abordar. Tem que ter uma luta, eles têm que saber lutar. Imobilizar. Exatamente. E botar respeito. Botar respeito. Eu falo isso porque, de vez em quando, eu viajo para os Estados Unidos. E numa época que eu fui, tinha uma cena lá que alguém tinha roubado um carro importado e aí pararam uma mulher que o carro era parecido. Cara, o procedimento da polícia americana é incrível. Não é porque é mulher, ele pegou, imobilizou a mulher, algemou, colocou no chão, revistou o carro, viu que realmente não era ela chorando, eles frio,
frio, totalmente frio. Depois liberou, tirou a algema e falou, esse é o procedimento da polícia americana, você está livre, tipo assim. E liberou ela, e ela não conseguia nem entrar no carro. Ele simplesmente pegou o carro e foi embora. É o procedimento da polícia americana, cara, é respeito. Mas você falou certo, procedimento. O que falta aqui é procedimento. Isso. Às vezes eles chegam muito, não à vontade. Eles têm medo do procedimento. Hoje tem muito... a polícia hoje, ela é muito... a lei é muito ruim para a polícia, né? Então eles acabam tendo medo, porque eles entram numa corregedoria, acabam perdendo o emprego. Sim. Por causa de de repente, um tapa que ele deu num mala, num bandido. E não sabe por trás o que ocasionou isso. A mídia Exato. também faz uma coisa que não é muito positivo para eles, entendeu? Então eles sofrem. Só que, cara, a maioria é pai de família ali, eles têm que defender o dele. E hoje eu vejo assim, na posição que eu tô, eu recebo muitas mensagens todo dia de polícia com problema. Na corregedoria, querendo transferência por causa que não aguenta mais. Então, a polícia no Brasil hoje, vou falar do estado de São Paulo, que é onde eu estou atuando, a polícia está sem psicológico acabado, tá? Eles estão sofrendo demais, se matando. Eu já vi casos de polícia brigar dentro de batalhões e um matar o outro. E o esporte, ele te traz isso, cara. Ele te traz esse benefício de reeducar, Exato. de você chegar ao seu limite, quem treina em alta intensidade, aquele que também não treina, que tem na parte de saúde. Cara, a melhor terapia é o esporte. As pessoas não enxergaram isso ainda. Entendeu? Claro que tudo é paralelo, esporte, alimentação, como você mesmo disse, alguns policiais não têm tempo de parar e comer uma comida, digamos, não 100% saudável, mas adequada. Exatamente. Com nível de proteína, com nível de carboidrato, tudo equilibrado. É difícil. Mas se ele colocar o esporte na vida dele, eu acho que as coisas vão mudar bastante, né, Matheus? Exatamente. Já vai dar um mega resultado. E falando um pouco da sua carreira, como que você iniciou luta, assim, desde pequeno? Fala um pouco o Matheus atleta. Cara, eu nasci dentro do esporte, né? Meu pai sempre foi do esporte, ele era do karatê. O meu primeiro esporte foi o karatê, com 6 anos de idade. Iniciei no karatê, lá no interior, sou de Casa Branca, que é interior de São Paulo. Sim. E lá tive o meu contato com o primeiro esporte, que foi o karatê. E aos meus 10 anos de idade, comecei no jiu-jitsu. Meu irmão era meu professor. Meu irmão já era faixa azul de jiu-jitsu. Oh, demais. E começou a dar aula no interior. Ele viajava, né, para Mogi Guaçu na época, que ele treinava lá em Mogi Guaçu, com Orlando Saraiva na época. E começou a dar aula em Casa Branca. Eu migrei do karatê para o jiu-jitsu. Comecei a ter um destaque nas competições. Com 12 anos eu já fui campeão paulista, brasileiro. E me apaixonei pelo jiu-jitsu, né? Comecei a treinar. E na época tinha aqueles Vale Tudo. Sim, era a época do Royce. Do Royce. Putz. Depois veio o Pride, Sim, né? O Pride foi fantástico. Eu acho que foi um dos melhores, né? Foi um celeiro, né? Ali pro esporte. Claro, eu achava até meio exagerado, porque era tudo livre. Era como se fosse... Não tinha muita regra, né? Era meio complicado. Eu lembro que, tipo, Royce Gracie com um cara peso pesado. O UFC tinha essa... Era meio punk, né? Era uma disputa de artes, né? Não Sim. tinha essa questão de peso. Era mais uma disputa de artes. Jiu-jitsu contra capoeira, jiu-jitsu contra wrestling. Então, era essa disputa. Mas aí veio o UFC, né? Que era o Royce. Depois veio o Pride, que aí já foi um mega evento, que tinha o Minotauro. No Japão. No Japão. E eu, treinava jiu-jitsu e acompanhava esses eventos. Na época era fita cassete, né? Sim. Que a gente alugava. VHS, alugava. Eu também, eu curtia bastante. E... Quando você pegava, tipo, o Royce Gracie com um cara na final, que eu lembro até hoje, que ele ganhou, ele foi campeão. Cara, o cara dava 3 dele. Aí o cara, ele derrubou o cara, eu falei, agora já era, o cara vai ganhar. Ele imobilizou o cara e ganhou. Falei, o Royce foi o que fez o nome do jiu-jitsu, né? E depois... Aí eu acho que aí entrou o MMA, né? Que aí as pessoas começaram a entender que você tinha que saber um pouco de cada, né? Que essa época era o Vale Tudo. Era o Vale Tudo, era o Vale Tudo. Só que o Vale Tudo não vendia. Tinha aquele público só que gostava, mas não vendia para uma família dentro de casa. Era muito agressivo, né? Era muito agressivo. Por isso que eles migraram para o MMA com regras. Tudo. Mas eu sou da época do Vale Tudo. Nossa. Treinava, assistia, falei, eu quero lutar isso aí. Isso aí, como é que eu faço? Né? Fiquei pensando, São Paulo. Tem que ir para São Paulo. Se eu quero ser um atleta profissional, eu tenho que ir onde estão os melhores, onde tem professores, tem academias, porque
lá no interior não tinha Sim. academia, né? De São vale Paulo tudo. sempre foi o foco, né? Todo mundo que vinha para São Paulo, em qualquer esporte, você queria os caras melhores. São Paulo era BMX, era skate, era patins. São Paulo é o berço. Era o berço. A galera colava aqui. E a galera do interior tinha uma visão que a gente era tudo louco, né? Meu, a gente vai lá, só vai ter maluco, os caras doidão. E eu fazia evento com uma equipe de moto e de bike. E quando eu chegava no interior, eu achava os caras mais loucos que a gente. Interior é... Os caras que são loucos, a gente não. Só que os caras imaginavam, não existia rede social, né? Que hoje é tudo... Época boa, né? Era época muito boa, porque, era uma adrenalina, porque quando você conhecia algo diferente, ao vivo, você falava, mano, o cara tá aqui na minha frente. O máximo você via numa televisão, né? Não, era outros tempos. O foco era outro. E era muito treino. Você entrava para treinar... Hoje você pega um atleta de alto rendimento, ele vai treinar, ele tem toda uma equipe, um cara que fica passando ali ao vivo no Instagram, e o cara tá preocupado com outras coisas. Antigamente, não, você estava preocupado com o treino. É verdade. Era um negócio fenomenal. E eu saí da minha cidade com 18 anos e vim para São Paulo. Na época, o maior nome aqui em São Paulo era o Macaco, Jorge Patino, não sei se você lembra. Sim. Pô, ele era... uma das maiores equipes aqui de... No Gil ele dominava, né? Dominava. Era ele e o Godoy. Isso Depois mesmo. Separou, né? Ficou o Macaco e o Godoy, que era aquela rincha. E eu já era fã do Macaco, porque ele foi também um cara que fez o nome do Vale Tudo aqui em São Paulo, né? Ele entrava nos freestyle, que era... igual era o UFC, tinha aqui em São Paulo essa disputa de artes, né? E ele que despontou aqui em São Paulo. Eu era fã dele, vim, conheci ele, comecei a treinar o Vale Tudo com ele, treinava o jiu-jitsu, depois fazia o boxe, tudo dentro de uma academia só, que isso não tinha no interior. E aqui ele já proporcionava isso. E aí, pô, fui... A primeira luta, assim, que você disse, fala que te marcou, foi importante, você falou, agora a coisa tá começando a ficar pesada. Qual foi uma das primeiras lutas? A luta foi em Campinas, que tinha essa rivalidade Godoy e Macaco, e aí armaram uma luta minha contra o Tosi. O Tosi era um dos maiores nomes do esporte. Ele já era 8 vezes campeão brasileiro de jiu-jitsu, tinha um nome muito forte. E ele era do Godoy, e eu era Macaco. Então, criou um evento lá em Campinas que chamava Max Fight, que era do Ricardo Saldanha. E aí fizeram essa luta. Foi uma luta que vendeu muito por causa dessa rivalidade. E eu acabei nocauteando o Tosi no segundo round, que ninguém acreditava que eu ganharia dele, porque eu não tinha nome nenhum. Surpresa. Eu era um aventureiro ali. Sim. Ele já tinha um nome muito forte no jiu-jitsu. E aí, nocauteei ele, foi aquela festa ali. Eu falei, acho que eu levo jeito pra isso aqui. Pô, que bacana. E o nome ficou forte. Aí, na época, tava criando muitos eventos de MMA em São Paulo, no Brasil todo. Tava muito forte, tinha muitos eventos. Então aí começou os eventos a chamar e comecei a lutar. Naquela época nem se pagava, às vezes você pagava para lutar. Eu ia pro Rio lutar e pagava para estar lá lutando. Não tinha essa questão financeira, a gente fazia porque gostava mesmo. E aí fui lutando. Chegava mês que eu lutava 4 vezes no mês. Nossa, hoje os atletas... É muito pesado, não dá. É. Porque a recuperação é lenta, não é, Matheus? É lenta, mas, imagina, uma época que... Os caras não estavam nem aí. Totalmente diferente. Hoje, os atletas de alto rendimento fazem 3 lutas no ano. Então, mas sai destruído. Sai destruído. Porque antigamente, eu não sei se usava tanto quanto hoje a musculação. Já usava bem menos antigamente a musculação. Usava menos. Bem menos. Hoje usa muito. Acho que todos os atletas fazem musculação, faz um hitzinho ali de treino rápido, uma série... Mudou muito, né? Mudou. Hoje os treinos são tudo divididos, né? Segunda-feira você vai fazer o jiu-jitsu de manhã e vai fazer um condicionamento físico à tarde. Na terça você vai fazer o boxe. Então, é tudo separado. Antigamente não existia isso. Você treinava tudo todo dia. Vamos fazer o quê? Vamos lá sair na porrada. Até se machucar. Não tinha essa... Hoje profissionalizou bastante, né? Muito. Hoje está muito profissional. Antigamente não existia isso. Chegou a fazer alguma competição fora ou não?
fora do Brasil? Lutei bastante. Lutei nos Estados Unidos, lutei na Rússia. Rússia é meio punk, né? Eu trouxe o Berinja. O Berinja até comentou, falou, mano, os russos adoram que a gente vai lutar lá. Mas eles virem lutar que eles não gostam, né? Por causa do clima, né? E não é nem por causa do clima, cara. A Rússia é um lugar à parte, assim. Porque os brasileiros vão pra lá, às vezes eles ganham a luta, que foi no meu caso. Você ganha a luta e a vitória é pra eles. Lá pra você ganhar a luta mesmo, você tem que... Mobilizar esquece o o ponto, esquece. Ponto você não vai ganhar Não. Você Difícil. tem que ou nocautear ou finalizar. Então, muitos brasileiros vão pra lá por causa da questão financeira. Sim. Porque eles pagam bem. Mas a questão de regras lá é bem difícil, viu? É bem difícil. Eles são muito sacana nessa parte aí. Eu tenho um grande amigo, Elias Silvério, que já tá na 6ª luta na Rússia. Teve lutas assim que é nítido a vitória dele. Ele dominou os 3 rounds. Mas o russo dá a vitória... Porque o cara é da Rússia. Porque o cara é da Rússia. Aí, pô, Elias, você vai continuar? Pô, Matheus, eles pagam bem... Então... E lá é liberado o uso de anabolizante ou não? Na Rússia, para alguns atletas? Cara... Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Assim, é o que eu falo, é estranho, os caras são esquisitos. Às vezes você pega o porte físico deles, você fala, esse cara não toma nada. Vê uns caras mais gordinhos assim, mas os caras são muito fortes. Muito forte. São o Berinja muito já falou forte. que quebrou a mão, cara. Os caras são muito fortes. Batendo nenhum, ele bateu, falou, quebrei a mão, não tinha mais o que fazer. Você pega os americanos, o porte físico deles, você vê que... É forte mesmo. Os caras tomam, ali toma. Você vê, os russos não, é outro porte físico. São mais gordinhos, só que ou são mais magros. Sim. Mas a força deles é esquisita. Não sei que água que é daquele país lá. Que água. Acredito que não seja só água. Eu vou até tomar uma água aqui. Essa daqui é boa. Não sei se é a mesma, mas essa aqui é boa. Essa daqui tem até sal de Himalaia, cara. Essa daqui é um... sabor diferente, né? Na verdade... o resultado dela é bem diferente das águas que vende hoje no mercado. É uma água nova aí que tem um pH 10, tem sal de Himalaia, enfim. É uma água que veio para revolucionar aí o mercado. Por que, uma curiosidade, por que tá no saquinho? Cara, tem alguma ou não? O químico amigo meu que criou essa água, a ideia dele é fazer algo sustentável. Você pega uma de garrafinha, cara, acumula, aí vai poluir. Essa aqui não. Quando você terminou de tomar, você dobra o plástico desse tamanho. Se não tiver um cesto de lixo, você guarda no bolso. Quando aparece de lixo, você joga fora. Bacana. E o resultado é incrível. Eu estou fazendo teste de alguns meses de recuperação. É absurdo. Legal. Entendeu? Então, a gente que é atleta precisa, né? E a água é uma coisa que todo mundo acha que é simples. Depois que eu conheci essa água, eu falei, não é tão simples quanto eu imagino. Não, e numa preparação, faz total diferença. Muita diferença. Então, cara, é uma aposta minha aí, para os atletas aí. E o mais legal, que a gente fez uma parceria legal, e a galera que de repente, mas como que eu consigo essa água? Entra no site, né? Do cliente OH, e lá, você colocando Edu7, você já ganha 20% de desconto. Bacana. Na compra. Legal. Então, essa parceria que eu fiz... Eu vou aderir. Gostei bastante, cara. E eu tô tomando bastante. Tô numa dieta agora que passaram pra mim, o Nutri falou, mano, você tem que tomar 4 litros por dia. Eu falei, caralho, cara, irmão. e é isso aí mesmo, viu? Não é, cara? E é punk, né, Matheus? O problema não é beber. Imagine você que trabalha hoje, você tá na área política. 4 litros. Você vai pra uma reunião. E aí? Pra ir no banheiro, não tem banheiro. Não dá, cara. E você meio sabe punk, que cara, isso. Quando a gente tá em época de preparação pra luta, tem essa questão da água. Da água, sim, você tem que beber 6 litros. Cara, às vezes eu passo o dia e eu esqueço de beber água. Eu também sou assim. E é importantíssimo. Quando eu tô treinando, eu acho que é mais tranquilo, né? Sim, mas... Quando tá treinando, você soa e você quer água. Mas quando você não tá treinando? Mas você sabe que os americanos têm muito disso. Eles passam o dia inteiro com uma garrafa de 2 litros. Isso mesmo. E bebe. É verdade. A gente precisa pegar esse costume, porque é importantíssimo. Acho que é um fator assim que... É o principal na dieta, cara. É o principal. Porque ele vai lubrificando e vai limpando, né? E depois, quando você precisa... O lutador, né, de MMA, que nos 15 últimos dias que ele precisa ter a desidratação, perder ele... Cara, perde muito fácil. Muito fácil. Se ele tá com o corpo bem hidratado, se ele tá bebendo bastante água, eu preciso... Aí ajuda bastante. Eu preciso me tanto policiar. Na recuperação e tanto nessa parte. Alguns lutadores até questionam, o referente mais difícil, de repente, numa luta, é essa dieta. É a dieta. Ainda eu tinha até dúvida, eu perguntava, falei, mas se você tem, por exemplo, 75 quilos, pra que você vai lutar numa categoria 63? É assim que funciona. Uma época eles pensaram em mudar isso, né? Mas
Teve o Rickson Gracie lançou um evento, teve algumas edições que você luta no peso que você tá. Por exemplo, se o meu peso é 90 quilos, eu tenho que lutar no 90 quilos. Então, mas não funciona. Não funciona. Agora que eu tô vendo que tá punk, o Joe Jones, peso pesado. Peso pesado. O cara era... Ele é diferenciado, né? Ele é mas a gente tá com um brasileiro aí que não sei não, hein, cara. Mas... Esse que tá vindo aí não perdeu nenhuma, né? O brasileiro, ele é diferente. Ó, a gente chegou a ter, eu acho que 10 cinturões no UFC. A gente chegou a dominar todas as categorias, o brasileiro. Sim. Só que, cara, o americano, o que ele faz? Ele traz o brasileiro, né? Ele pega o campeão, leva para lá, aí ele aprende, né? As deficiências dele com o brasileiro. Com o brasileiro vai e domina. Você pega, a gente perdeu todos os cinturões, agora a gente tá com 2 cinturões, eu acho, no UFC. Ou 2 ou 3. 2 ou 3, né? Por quê? Porque o Brasil tem isso. O cara vai lá, rala, ganha o cinturão e depois vai lá e mostra tudo Não é que mostra também, quando convidam... Questão financeira, tem toda uma... E aí uma logística ali, por exemplo, questão financeira, a questão que você vai treinar, tipo nos Estados Unidos, tecnologia. Você vai numa academia de ponta e fala, isso não tem no Brasil. Não tem, não existe. Não existe. Aqui o Charles do Bronx, ele mostra os vídeos dele treinando, é punk, cara. Raçudo. Muito raçudo. Diferenciado. Muito, ele é. E no UFC é isso também, né? Muita gente fala, se eu entrar no UFC eu tô feito. Cara, você vê ali que são poucas pessoas, que se dão bem, né? Ou você é o cara ou você não é. Se você tá entre os top 10, você ainda tá bem. bem. Mas para ganhar grana é entre os 3 ali. Top 3. Para você ter um nível financeiro... Financeiro bem, falar assim, eu vou treinar, esquece da grana. Porque tem esse problema, acho que no Brasil principalmente, né? Do atleta, você vê aquele alto rendimento, qualquer esporte. Só que a preocupação dele, como pagar as contas, como ele manter o esporte, que dificulta. Não dá. O que ele faz? Ele vai lá na hora do almoço, ele faz um treino. Ele sai do treino, ele tem que dar aula, pega a moto dele e vai. Dá um monte de personal. Faz mais um treino à tarde. Então é difícil, é complicado. Não é fácil. Não é fácil. O que a gente precisa, como você tinha dito até em off, a gente bateu um papo, referente a leis. A gente tem que mudar uma série de leis, né, no nosso país para a coisa começar a andar. Principalmente esporte. A gente hoje tem um nível de atletas, cara, assim, a gente tem um berço gigante de colocar a gente ali sempre nas Olimpíadas. Em todos os esportes. Em várias modalidades esportivas, não só olímpico. Em todos os esportes, a gente tem um nível muito grande, só que a gente tem que criar algo que a gente incentive essas pessoas. Exato. E aonde a gente consegue isso? Na escola. E a escola hoje não tem isso. A maioria da escola pública é programa recreativo. O cara dá uma bola e fala, vai chutar a bola. Cara, e esses dias eu até perguntei para um amigo, eu falei, ainda existe educação física na escola? Tem. Porque eu nem... Programa recreativo. Eu lembro que na minha época tinha educação física e reprovava. Reprovava também, tinha que treinar. Aí eu falei, ainda existe isso? Não sei, acho que nem tem mais. Não, é programa recreativo. Né? Então, aí joga uma bola, outro dia eu fui numa escola, aí eu falei, é recreativo. Eu acho que a gente precisa criar algo justamente para isso. Você que está dentro da... tem que ter um incentivo. Tem que incentivar, porque você pega hoje, vamos pôr as Olimpíadas. Aí o Brasil está lá em 25º, a gente está comemorando. 3 medalhas de ouro. Tá. Cara, não é isso. Você pega os Estados Unidos, China, os caras estão lá. Você sabe um esporte que é incrível? Os Paralímpicos. Eu aprendi muito com eles. Cara, Beth Gomes agora, batendo recorde, ganhando 1, 2, 3 medalhas no Mundial e preparando para a França. Aí você fala, incentivo zero, porque os caras têm incentivo zero. E assim, incentivo zero. Eu sou o agente dela. É muito difícil. Eu não vejo a publicidade enxergar uma pedra preciosa como a Beth Gomes e não investir nela. Eu fico pé da vida. Eu falo, mano, o que está acontecendo? Não tem, entendeu? Que eu falo. E vários atletas, não só a Beth. E a Beth hoje, Matheus, quando você fala de atleta, mas ela deve ser nova. Não, tem 58 anos de idade. Ganhando medalha de ouro, batendo recorde mundial. Aí você fala, teve esclerose múltipla, fez um livro. Cara, eu sou fã dela. Não tem como. Não tem. Eu falo, Beth, você é de outro planeta. Outra coisa que é mais importante, nunca vi ela reclamar. De nada.
Falei, e aí, Beth? E o brasileiro reclama, hein? Já acorda reclamando. Reclamando. Ela tá não. frio, tá calor. Pelo contrário, Edu, nossa, com o maior frio eu fui treinar. Falei, pô, que legal. E ela sempre ali, não, tem que treinar. Em vez em quando ela fala, Edu, vai ter mais uma competição. Vamos ver se eu ganho mais uma medalhinha pro nosso país. Pô, e ela vai lá e ganha, cara. Não, e o brasileiro incrível. reclama. Não só ela, entre outros. Tem a Vanessa Cristina também, que, uma atleta sensacional. Então, os Paralímpicos é um diferencial absurdo. Né? De conquista, de não desistir. Pô, se você vê, quem tiver oportunidade um dia ver o livro da Beth Gomes, que ela lançou, galera, incrível, sabe? De obstáculos que entram na vida dela quando ela virou atleta, que vem a doença, a esclerose pesada, Matheus. Ela se atrofiando e, de repente, ela fala assim, eu não quero parar. Mas a técnica fala, não, mas não tem mais jeito, você atrofiou a mão, você está com agora mão de garra. Aí a técnica adapta um treino com a mão de garra e ela dá continuidade e começa Isso é bacana, né? Porra, cara. Eu falo, quando a gente reclama de coisas tão simples, a gente tem que usar, né, isso para nos motivar, né? Motivar cada vez mais. A gente pode. Só que as pessoas, o que acontece? A grande maioria, elas pensam no quê? Na parte financeira que te dá, o que o financeiro te dá? Ele vai te dar conforto, que é bom. Ele te ajuda, o financeiro ajuda, o conforto. Mas, cara, os obstáculos em qualquer área que for, vai vir. Mas o conforto, você vai concordar comigo. A gente pega aí os maiores nomes, eu vou falar da luta, né? Que é o meu mundo, né? Sim. Você pega os maiores nomes, Anderson Silva, vamos lá, vamos falar do Anderson. Cara, quem que ganhou tanto de título que ele ganhou no UFC? Só que a partir do momento que ele ganhou dinheiro, conforto e tal, ele já não tem mais motivação. Enquanto ele tá lá, passando um perrengue, ele, eu preciso chegar lá. Chegar no meu objetivo. Pô, ele treina. Na hora que ele alcançou, ele não tem mais motivação. E é isso que a gente não pode perder, nunca a motivação. A motivação, de sempre... Então, por que os atletas do Brasil, você pega a maioria dos atletas que alcança, né, um patamar avançado, é aqueles que saem da periferia. Porque eles querem chegar lá, querem chegar. Aí quando chegam... Aí desiste. Então, mas sabe o que falta, Matheus? Entra no comodismo. Não, então, sabe o que falta? Uma coisa simples. As pessoas não sabem por que você está fazendo isso e até onde você vai chegar. As pessoas têm que entender que tudo que você faz é história. Exato. Você tem que dar continuidade sempre à história. Se você é da luta, num projeto social e aí por diante, a ideia é a gente fazer uma boa história, que é onde a gente está hoje. E não parar de atuar nela, né? Não parar de fazer o bem. Vai criando, né? De fazer o bem. Que nem você está entrando agora numa área que é bem complicada, que é a política. Todo mundo fala, agora o Matheus está lá, ele vai ajudar muito no esporte. Não é simples assim. É difícil. Bem difícil. Você colocar a cara para bater ali, falar não vai dar certo. Mas você está tentando. E os esportes, hoje eu digo, se não tiver um padrinho político, não vai para frente. Não vai. Cara, o meu é o BMX. Mas você sabe que foi isso que me motivou a ir para a política, porque a hora que eu vi que... Falei, cara, a gente chegou eu cheguei num nível aqui que eu vi que sem a política as coisas não andam. Era, a gente precisando de recursos para eventos, isso, é aquilo. Cara, tudo, a política move tudo. Sim. Então, se a gente quer melhorar o esporte, precisa ter alguém na política. Sim. Mas tem que ter gente igual você, que já passou do outro lado como atleta, teve vivência. Não adianta você pegar um cara, colocar na política, não, eu vou te ajudar no esporte. Qual que é a sua vivência no esporte? É igual um personal, cara. Você vai contratar um personal que o cara tem uma teoria fantástica, mas ele nunca aplicou aquilo nele? Mas o grande erro no Brasil é isso. E eu brigo muito com isso. Vou dar um grande exemplo. É uma crítica. O Tarcísio entrou, governador, um grande amigo meu, ajudo bastante. Mas ele queria colocar pessoas técnicas em cada secretaria. Aí o esporte é sempre deixar de lado. Quem que vai colocar na Secretaria de Esporte? Colocou uma coronel, que não sabe tem vivência. Não, vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Nunca então, passou... ele nunca passou o friozinho na barriga quando você vai lutar. Ela já passou? O esporte é sempre deixado por último. Em todas as secretarias do município. Depois que entregou todas as secretarias, qual que é agora? O esporte. Para quem que vai o esporte? Dá para aquele partido ali. Então, assim, é desvalorizado. E a gente precisa trazer o esporte num patamar igual uma secretaria de educação, igual uma secretaria de saúde. Que faz parte da educação e da saúde. Exatamente. Então, por que é difícil hoje você trabalhar
com o esporte na política? Porque não tem dinheiro. As secretarias hoje de esporte não tem recurso nenhum. Você vai ali no município buscar algum recurso? Não tem. Então, Matheus, mas aí uma parte, por exemplo, os principais parques de São Paulo, nessa parte até meio que discordo, não de você, de um todo. Cara, se coloca alguém, por exemplo, eu sou atleta, fui atleta profissional, hoje é meu hobby, mas eu pratico, eu falo que a minha terapia é o esporte hoje. Igual Só eu. que dentro disso, cara, eu sou publicitário. Então eu tenho uma visão Sim. de investimento dentro do esporte ali, de vender o esporte. Cara, eu vejo os parques aí que podiam colocar várias atividades físicas, parques fantásticos. Um exemplo, Vila Lobos. Você vai no Vila Lobos, o piso está danificado. Uma coisa tão simples que se de repente alguém tropeça, se machuca ali, fica até caro para depois arrumar aquele piso ali. A pessoa entra com E é um parque elitizado ali, elitizado, né? onde deveria ter uma área específica para várias modalidades. Aí eles falam, mas eu não tenho público de atleta para isso. Cara, você cria o público. Cria. Você cria o espaço. A partir do momento que você coloca o espaço, vai ter o público. E agora privatizou. Traz as empresas privadas que, imagina, você coloca uma área, por exemplo, hoje o skate no Brasil ele é muito bem visto. Você já tem uma área, só que no parque do lado, todo mundo acha que é Vila Lobos, mas é o Portinari. É um parque do lado, aí todo mundo tá ali no meio e fala, Vila Lobos. Não, mas lá é o Portinari. Fizeram uma pista legal, avançou lá, investiu, show de bola. Então, faz uma área dentro, por exemplo, Vila Lobos. Tem uma área que é plano, que dá para você colocar. Quais são os esportes em local plano que dá para colocar dentro do Parque Vila Lobos? O BMX Flatland, que é fantástico. O skate freestyle, que muita gente não conhece. E é um esporte bem antigo. O patins inline, sabe? Então, são vários. E ali dentro daquela área, eles podem colocar, fazer uma publicidade com placas ali. Exato. Sabe? Onde, as empresas, né? Incentivar. Cara, hoje tem mídia social, tem uma série de coisas. Cara, ali é a faca e o queijo. Exato. Para a coisa crescer e melhorar. Onde você vai incentivar, como você mesmo disse, da onde vêm os principais atletas, aqueles que ralam muito? Periferia. Não é verdade? Dos caras vem humilde, como jogador de futebol, o cara vem humilde, ele cresce, daqui a pouco tá jogando num Barcelona, num outro time, ou começa aqui num time grande, no Corinthians, e aí por diante. E, cara, é o sonho dele, entendeu? Aí ele teve esse espaço. Então, nos outros esportes que a gente disse que até o esporte urbano, a gente tinha que fazer isso. Até a luta dá para colocar, você entendeu? Até a luta, mas como a parte da luta, como educação, para a pessoa entender como funciona, sabe, o respeito. Não é que você vai fazer uma luta e vai sair batendo em todo mundo. Um lutador profissional, ele tem uma cabeça bem diferente daquele que é profissional. Ele até evita, ele pode mobilizar, não é verdade, Matheus? Isso. Mas ele vai evitar, porque ele sabe que ele é muito superior daquela pessoa comum no dia a dia. Eu morei em Dubai 1 ano. E lá é obrigado o jiu-jitsu nas escolas, em todas as escolas, no exército, lá é obrigado. Hoje tem mais de 600 brasileiros lá dando aula. Então, assim, essa questão é educacional mesmo, é você educar, é você trazer disciplina, acabar com essa bagunça nas escolas municipais e estaduais de professor apanhando, é umas coisas ridículas. Não pode acontecer isso. O meu sonho é a gente chegar num patamar que seja igual aos Estados Unidos, de você ter um incentivo para estudar, do cara que é um atleta, você quer estudar, você vai ter uma bolsa. Você vai ter que praticar alguma atividade física, só que tem que ser compatível com a sua nota. Isso, e você vai ser dar continuidade remunerado por isso. Isso que é fantástico. Que é o que acontece nos outros países. Por isso que eles, a hora que eles chegam nas competições, Olimpíadas, Pan-Americanas, os caras estão lá na frente, estão em primeiro ali. Por quê? Porque eles têm um incentivo. Então é isso que falta aqui. Um incentivo do Estado, do governo federal. Das empresas privadas também, das empresas. Imposto. De repente pega assim, vai ter um desconto de imposto para aquela empresa mas que investiu. Tem. Sabe que eu trabalhei muito com isso. Então, mas a gente não sabe. O que acontece, ele barra na burocracia. A hora que a empresa quer, tem muita empresa aqui que eu conheço. Que está precisando investir e não sabe como chegar. Os caras querem ajudar. Outro dia eu encontrei um amigo meu, dono de posto de gasolina, e falou, Matheus, como é que eu faço para ajudar? Eu vou ajudar, eu tenho tanto que eu pago de imposto. Só que a hora que você vai ver o caminho até o projeto ser concretizado, é uma burocracia enorme. Aí, chega lá no governo federal, aí tem a parte de corrupção, que o cara que mexe aqui, ele quer um pouquinho, o outro que mexe lá quer um pouquinho. Cara, então fica o negócio embarreirado lá. Precisa acabar com isso aí. Os projetos precisam andar, precisa ter facilidade.
Então, Mas não tem como fazer um site com transparência de tudo que entra e sai? é difícil. Porque aí é a transparência, cara. Tá lá, ó, entrou isso, saiu isso, acabou. Cara, você já ganha para você estar na sua área. Você tem que estar ciente, é igual um policial. Ele ganha um valor X. Cara, ele já está ciente. Pô, eu tô ganhando pouco. Porra, então você tem que fazer algo para você ganhar mais, mas algo fora da corrupção. Exato. Estuda mais, faça algo diferente. Seja diferente, entendeu? Busque alternativas, né? Claro, mas que seja honesta. Exato. Sai um pouco disso. É que muitos eu acho que não pensam nisso. E isso é uma lei do universo. De repente, aquele guarda, aquele policial que é corrupto, ele faz algo, só que o mundo dá tanta volta. Eu tive até um caso de um amigo meu comentou, um tempo atrás, isso já faz muito tempo, de um cara trabalhar dentro, era policial, fazia alguma coisa que não era bacana, e teve um filho. E depois o filho foi para onde? Pro crime. Olha como que é o destino, cara. Sabe? Ele ficou, desculpa até o palavreado, foi pagando pau para bandido, depois o filho dele, cara. Eu tenho um caso igualzinho. Você acredita? Então, tem que pensar nisso antes de fazer. Sabe? Eu tenho um brother meu que, cara, ele é polícia civil. Cara, o cara é fantástico, é um brother que a gente troca uma ideia, ele falou, cara, eu entrei na polícia sabendo quanto eu vou ganhar. Então é disso e eu vou dar o meu máximo aqui. Exato. E ele dá um máximo dele ali dentro. Cara, se eu te falar, Matheus, ele demorou 10 anos para entrar na Polícia Civil. Ele prestou 10 anos concurso público e não passava. Eu falei para ele, mano, desiste, cara. Não desistiu. Quando ele entrou, eu falei, cara, você é demais, cara. É foco, é objetivo. Cada um tem seu tempo. É igual andar de bike. Tem gente que aprende a andar de bike em 2, 3 horas, tem gente que demora uma semana. Cada ser humano tem seu tempo. Exatamente. E a gente tem que respeitar, né, Matheus? Tem que respeitar. Isso é demais. Gente, o podcast tá demais com o Matheus Serafim. Cara, ele vai ter que voltar mais vezes aqui, porque já tá estourando o tempo. Tem muito assunto, né? Muito assunto, já tá batendo o tempo aí. Matheus, deixa um pouco dos seus projetos de novidade, o que você tem a oferecer para as pessoas, de ideias. E para os políticos também abrir um pouco os olhos, né? Para as ideias do Matheus aí, que ele é um cara que veio do esporte, então ele sabe tudo como funciona. Vai lá, Matheus. Pô, é isso aí. Eu vivi o esporte minha vida inteira, né? E hoje estou na política para poder melhorar, né, as condições, não só da luta, mas de todos os esportes. Estou aí aprendendo, né, um pouco de cada esporte, do que cada esporte necessita para poder evoluir, para poder dar condições melhores para cada atleta. Então, hoje eu estou na política, vivi 20 anos da minha vida como atleta de alto rendimento, na luta, e por ver essas dificuldades, eu fui para a política, tive a oportunidade, graças a Deus, né, de estar na política. Hoje eu estou lá na Câmara Federal brigando e tenho certeza que nós vamos trazer muitos projetos bons para o esporte. E estou aberto também, né, a quem quiser trazer ideias. Seu Instagram, deixa seu Instagram para a galera, que fica até mais fácil pelo Instagram, né, Matheus? É Matheus Serafim MMA. Pronto, vai bem lá, fácil. Pode me procurar, pode dar ideias, pode... Pô, quer tomar um café? Pô, Matheus, eu tenho um projeto assim. Então, eu estou aberto a projetos e a poder incentivar. Vou buscar recurso. Show. Se eu ver que é um projeto legal, um projeto bacana, que vale a pena, nós vamos buscar recurso de um jeito ou de outro. A gente tem nessa... por estar lá, tem essa facilidade para poder movimentar, ir atrás de empresários, enfim. Estou aberto a projetos. E pro BMX, muita gente fala, e aí, cara, você que conhece muita gente, você conhece alguém pro BMX, você quer encarar essa pro BMX, trazer benefício pra gente aí, pra ajudar a gente? Vamos pra cima. Demais. Aí, galera, eu ajudo... se liga na dica que o Matheus aí, ó, nosso padrinho político do BMX aí, quem sabe aí, vai dar uma força pro nosso esporte crescer mais do que está crescendo. Eu quero fazer São Paulo ser a capital do esporte, trazer... Show. Grandes eventos. São Paulo tem que sediar os maiores eventos do mundo.
E esse é o meu objetivo, e essa vai ser minha luta, fazer São Paulo virar a capital do esporte e a capital dos grandes eventos. E eu tenho certeza que a partir de janeiro a gente vai começar a bombar São Paulo. Show. E vai fazer as coisas que acontecer. Já vai ter o UFC agora em novembro, em São Paulo, que já fazia muitos anos que não tinha o UFC São Paulo. Nós vamos começar a trazer. Você trazer grandes eventos para São Paulo, você dá emprego, você gira a economia aqui em São Paulo. Cresce a economia, traz pessoas do interior, enfim. Nós vamos revolucionar. Eu tenho certeza que esses próximos anos aí nós vamos revolucionar o esporte, não só em São Paulo, mas no estado. Pô, fico feliz mais uma vez aí. Gratidão, Matheus, cara excelente, com foco. Eu sei que não é fácil. O querer nem sempre é o poder, mas a gente vai atrás desse poder, e obstáculo atrás de obstáculo. E mais uma vez, Matheus, valeu, tamo junto. Obrigado aí, tamo junto. Sempre à disposição. É nóis. Mais um podcast. E é isso aí, galera. Não esquece de dar seu like. E OH, é só chegar lá depois, entra no site da OH, coloca no cupom de desconto EDU7, 20% de desconto. Beleza? Tamo junto aí. Gratidão mais uma vez. Valeu!